Você já se perguntou se a radiestesia é uma técnica eficiente ou não? Já ficou com dúvidas sobre como fazer algo diante de tantas divergências e metodologias diferentes? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. E para ajudar você a sair deste poço de incertezas, eu te convido a assistir a este vídeo até o final, pois neste encontro abordaremos a radiestesia sob um novo sistema de pensamento, a qual eu batizei de radiestesia multidimensional. Saudações a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Caio e sou idealizador do Instituto Nova Holística e professor na formação Jornada da Radiestesia. Uma formação onde ensino a radiestesia sob uma perspectiva multidimensional. Tudo de forma técnica, universalista e libertária. Quando eu utilizo o termo radiestesia técnica, eu quero dizer que eu ensino a radiestesia sob os preceitos da ciência da radiestesia clássica. Quando eu utilizo o termo radiestesia universalista, eu quero dizer que eu ensino a radiestesia como sendo uma ferramenta que se aplica a todos os seres humanos e suas atividades, independentemente de crenças, valores, religiosidade ou qualquer outra condição. A meu ver, a radiestesia deve ser uma técnica que promova a unidade de todos nós. E quando eu utilizo o termo radiestesia libertária, eu estou me referindo a uma radiestesia ensinada como sendo uma ferramenta que pode nos libertar de crenças e paradigmas que nos impedem de sermos quem realmente somos e de pertencermos ao lugar onde realmente devemos pertencer. Pois somente quando sabemos quem somos e estamos no lugar exato onde devemos estar, é que experimentaremos verdadeiras realizações em nossas vidas. E o termo perspectiva multidimensional é por considerar que nós somos seres interdimensionais e transdimensionais simultaneamente. Ou seja, somos seres que viemos de dimensões superiores e que temos a habilidade de transitar entre elas. Além disso, uma perspectiva multidimensional permite compreender a radiestesia sob uma perspectiva materialista, energética e espiritual. Porém, para isso é necessário conhecer os fundamentos da radiestesia clássica, pois somente dessa forma não nos desviaremos do nosso caminho, saindo de uma ferramenta espiritual de transformação para uma ferramenta mágica que nos oferecerá apenas distrações e frustrações. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa formação, eu convido a todos, após assistirem este vídeo, a acessarem o nosso site. O link ficará na descrição. E antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de avisar que esta minissérie não ficará disponível por muito tempo. Sendo assim, não deixem para depois. Assistam a este vídeo enquanto ele está publicado. Aproveite e já deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal, para que você seja avisado assim que o nosso próximo episódio for publicado. Por se tratar de um conhecimento profundo que tem a intenção de ampliar e elevar o sistema de pensamento de cada um de nós, eu aconselho que assistam a estas aulas acompanhado de um caderno de anotações. Ao longo desta aula, anotem as dúvidas que surgirem e depois publiquem-nas na área de comentários. Não tenham vergonha de perguntar, pois a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Além de que, se você não perguntar, você terá uma lacuna no seu corpo de conhecimento. E por fim, mantenham a mente aberta. Quanto mais acessíveis vocês estiverem para receber novos conhecimentos, mais significativo será o que compartilharei com vocês. Eu não estou dizendo para aceitarem tudo que eu disser como sendo uma verdade incontestável. Eu estou dizendo para vocês ouvirem com atenção e considerarem aquilo que fizer sentido como sendo uma direção para se aprofundarem numa jornada de autoconhecimento.
Se nós não fizermos desta maneira, nós nunca alcançaremos verdadeiras transformações em nossas vidas. Recado dado, vamos à nossa aula. A radiestesia clássica pode ser dividida em 3 categorias principais e inúmeras subcategorias. As 3 principais são a radiestesia física, a radiestesia mentalista e a radiestesia físico-mentalista, cada qual com suas peculiaridades. A radiestesia física capta os raios emanados pelos objetos pesquisados, conforme sua orientação espacial e campo geomagnético. A radiestesia física determina, por exemplo, que o alumínio possui um número de série 7 e um raio fundamental de 75 graus no eixo nordeste. Porém, na prática, diferentes índices foram atribuídos para um mesmo elemento. No caso do alumínio, nós temos os números de série 9 e 20, além de outros raios fundamental. Essa inconstância de valores acabou resultando numa abertura para uma nova abordagem, a qual se denominou radiestesia mentalista. A radiestesia mentalista alega que a convenção mental pré-estabelecida na mente do operador é o agente responsável pelo movimento do pêndulo. Observem que eu disse convenção mental pré-estabelecida na mente do operador, o que significa, em outras palavras, que o radiestesista já deve ter tido contato com aquilo que está sendo pesquisado. Por exemplo, para um radiestesista que aspira a diagnosticar um linfoma, ele deve, antes de tudo, ter um conhecimento prévio sobre o tema linfoma, além de, preferencialmente, já ter realizado pesquisas em loco de situações de diagnósticos comprovados de linfoma. Isso é importante, pois precisamos ter armazenados em nossa mente as impressões microvibratórias de um tecido saudável e um tecido doente, para que assim nós criemos as nossas convenções mentais a respeito do linfoma. Dentre essas categorias, nós podemos destacar também a radiestesia físico-mentalista, que indica uma relação entre as duas correntes anteriores. Além disso, envolvendo essas linhas de pensamento, existem inúmeras outras vertentes, como, por exemplo, a radiestesia de ondas de forma, que trabalham com as emissões de forma, as quais são aspectos vibratórios atuantes nos patamares físico, energético e espiritual simultaneamente. É aqui, na radiestesia de ondas de forma, que nós estudamos os gráficos e todas as suas emissões. Além desta radiestesia, temos também a radiestesia icônica, a radiestesia cabalística e muitas outras vertentes. O importante para nós é compreendermos que, dentre as diferentes formas de interpretações, nós temos um ponto comum, o qual é a tentativa de explicar um fenômeno multidimensional sob um sistema de pensamento tridimensional. Por exemplo, um quadrado é um polígono de 4 lados, que possui lados e ângulos congruentes, ou seja, lados e ângulos iguais. Essa definição é suficiente para explicar o que um quadrado é num sistema de pensamento bidimensional, que é capaz apenas de reconhecer a altura e a largura. Observem que a consciência humana é fundamentada sobre um sistema de pensamento tridimensional que percebe a complexidade das formas, agregando dimensões e conceitos. Por exemplo, se subirmos até o terraço de um prédio, nós teremos exatamente esta vista do horizonte. Assim como a foto é bidimensional, nós perceberemos o horizonte como um plano bidimensional. A diferença está nos conceitos que agregamos na interpretação daquilo que nós estamos vendo. No primeiro plano, nós podemos ver a frente deste prédio. E mesmo não vendo o que está por detrás dele, nós sabemos conceitualmente que existe o outro lado. Nós não estamos vendo, mas sabemos que existem também pessoas, carros, ruas, casas, etc. E apesar de nós não podermos perceber através da nossa percepção sensorial, nós sabemos que quanto mais próximo do ponto de fuga,
maior será a distância de um objeto em relação a nós. Logo, nós podemos afirmar que tanto através da foto, quanto se estivéssemos no terraço de um prédio, sempre teremos a certeza de que se trata de um cenário tridimensional, com altura, largura e profundidade. Portanto, baseado neste raciocínio, podemos descrever claramente o que seria um cubo. Podemos dizer que um cubo é um poliedro de 6 lados que possui todas as suas faces quadradas. Agora, imaginemos explicar o que é um cubo para um indivíduo que possui um sistema de pensamento bidimensional. Nós diremos a ele que um cubo é formado por 6 quadrados e que, apesar de serem quadrados, nem todos possuem ângulos e lados iguais. Com certeza, o indivíduo bidimensional que conhece apenas altura e largura iria dizer: "Você está louco. Existem quadrados com lados e ângulos diferentes e, muito menos, esses quadrados podem se sobrepor uns aos outros. Logo, essa coisa de cubo não passa de imaginação." O mesmo aconteceria se um ser bidimensional tentasse explicar a um ser unidimensional, que conhece apenas linhas, sobre o que seria um quadrado. Do mesmo modo acontece quando nós tentamos explicar uma realidade multidimensional para aqueles que estão presos num sistema tridimensional. Acredito que muitos de nós em algum momento disse ou ouviu frases como: "A radiestesia não é misticismo" ou "a radiestesia ela não tem dogmatismo", se referindo de forma inadequada a uma radiestesia livre de supersticiosidades e de um dogmatismo ingênuo ou qualquer ligação com doutrinas ou assuntos de natureza esotérica. Podemos perceber que o termo mística e esotérico são tidos como algo pejorativo, utilizados de forma inadequada, pois na maioria das vezes desejam apenas indicar a presença de crenças sem fundamentos. E como o termo mística indica a verdade que está além das formas, e o termo esotérico se refere a um conhecimento que está oculto, mas que pode ser descoberto, devemos sempre e somente utilizar o termo radiestesia técnica sem supersticiosidades. Discursos com essa natureza pejorativa que tenta excluir o conhecimento oculto e o estado místico da radiestesia denotam apenas uma tentativa de compreender uma tecnologia multidimensional sob um sistema de pensamento tridimensional, que baseia-se numa lógica principalmente dedutiva que diz que isso é isso, aquilo é aquilo e isso não é aquilo. E, na verdade, para compreendermos de forma profunda as ferramentas espirituais, nós devemos usar a lógica multidimensional que diz: isso é isso e aquilo ao mesmo tempo. Ou podemos nos inspirar na frase que resume todos os ensinamentos espirituais, a qual é Tat Twam Asi, traduzida literalmente para tu és aquele, onde tu refere-se ao corpo e à mente e aquele se refere ao todo. Saber disso é essencial para compreendermos todos os assuntos sobre espiritualidade sem cairmos nas armadilhas da supersticiosidade e do dogmatismo religioso. E é exatamente nesta perspectiva que eu ensino a radiestesia, pois somente sob essa perspectiva que ela se tornará uma ferramenta de conexão com a nossa essência superior ou consciência espiritual. Por exemplo, uma discussão comum onde algumas pessoas dizem que o testemunho lexical deve ter sua expressão escrita com grafite, pois o grafite é um condutor de energia. Agora, prestem atenção na pergunta que eu farei. Esta afirmação está olhando para a função do testemunho lexical, a qual é a de conectar-se com o campo informacional do objeto-alvo, não importando a distância ou sua dimensão, ou esta afirmação ela está focada no aspecto material da constituição de um testemunho lexical. E afinal, se o campo informacional de um indivíduo se estende infinitamente no espaço-tempo,
por que será que o grafite melhoraria esta interconexão? Então, na tentativa de responder de forma dedutiva a estas afirmações, alega-se que se trata de radiações eletromagnéticas, que são a junção do campo magnético com um campo elétrico que se propaga no vácuo, transportando energia. E isto, de modo algum, está errado. Porém, se nós ficarmos presos nesta interpretação limitada, nós jamais experimentaremos viver esta realidade através da nossa consciência espiritual. Outro exemplo sobre o que estamos falando se refere aos gráficos em radiestesia. Nós ouvimos dizer que ao girarmos o pêndulo sobre um símbolo no formato de um turbilhão, nós manipulamos uma energia relacionada às questões materiais. Se pegarmos o gráfico turbilhão e o ativarmos com o nosso pêndulo, um furacão de uma energia de prosperidade irá se formar, trazendo em nossas mãos aquilo que nós desejamos. Alguns dizem que a religião é uma manifestação primitiva de espiritualidade. E atenção, nós não devemos entender o termo primitivo como sendo algo pejorativo, mas sim como sendo um termo relacionado a um certo nível de consciência. Eles dizem que precisamos parar de pedir as coisas em nossas orações, que não adianta acendermos velas para santos ou fazermos promessas. Porém, eu me questiono qual a diferença entre acender uma vela a uma entidade pedindo por uma solução ou montar um gráfico turbilhão pedindo para conseguir um emprego. Será que o gráfico é uma forma baseada na geometria sagrada que utiliza uma tinta especial, enquanto uma imagem é apenas feita de gesso, um material inerte e um isolante elétrico? E afinal, o que seria essa energia de prosperidade formada pelo gráfico turbilhão? O que essa energia tem de diferente da energia formada pelo gráfico diafragma, por exemplo? Com certeza, perguntas dessa natureza surgem ou deveriam surgir na mente de todos que praticam a radiestesia. Porém, por não encontrarmos uma resposta dedutiva e científica, segundo o sistema de lógica humana, nós acabamos deixando de lado todos esses questionamentos. E é justamente neste ponto que nós caímos numa grande armadilha. Pois ao invés de termos em nossas mãos uma ferramenta para nos libertar, nós fazemos da radiestesia uma corrente que irá nos aprisionar aos dogmas que inicialmente queríamos evitar. E atenção, não estamos discutindo qual dessas abordagens é a correta, mas sim estamos alertando sobre como nós interpretamos as nossas práticas em radiestesia. Inclusive, eu peço desculpas se pareço estar me posicionando de forma incisiva e julgadora, mas muito pelo contrário. Todos os relatos que eu compartilho com vocês são resultados de minhas observações particulares sobre mim mesmo. Essas observações, elas são baseadas em um corpo de conhecimento adquirido e aplicado. Por isso, interprete a minha rigidez não como sendo uma grosseria, mas sim como sendo uma convicção. Aliás, eu estou aqui como professor e não como terapeuta. Por isso, eu defendo que uma transformação verdadeira se dará apenas através da aquisição e da aplicação de um conhecimento. E é claro que os terapeutas, eles têm uma abordagem diferente. Eu peço gentilmente que, se gostaram deste vídeo, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui e peço que me enviem perguntas e comentários sobre o tema abordado. Saibam que leio e respondo a todos eles com muito carinho, pois é uma alegria saber que os meus conteúdos eles têm sido úteis para vocês. Acompanhe esta série, pois eu garanto que ela trará um novo horizonte para todos vocês. Eu desejo sucesso, paz e sabedoria para todos nós. E, acima de tudo, que nós possamos desfrutar desta realidade material através da nossa natureza divina. Om, paz, amém, e nos vemos
em nosso próximo encontro.